Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma meditação diária aqui sobre o Evangelho no canal do YouTube da Obra Lumen. A gente convida, como sempre, você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas sejam atingidas pela nossa evangelização e você evangelize junto com a gente, tá bom? Um abraço especial, como sempre, aí aos irmãos, às irmãs das casas de acolhimento da Obra Lumen que nos acompanham todos os dias aqui com fidelidade. Então, mais uma vez, nós nos aproximamos da palavra de Deus, nos colocando em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, que nossa alma seja terra fértil a acolher as sementes da Tua palavra. Ela de nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Tua palavra seja mais uma vez nosso alimento a nos fortalecer, nossa luz a nos conduzir e orientar. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem é ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, pessoal, o Evangelho de hoje, domingo, está em Mateus 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram.
Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Então, pessoal, esse é o trecho do evangelho de hoje, um evangelho um pouco longo, porque qual é a cena aqui que nos é apresentada? Jesus, ele sai de casa e aí ele vai até a beira do mar da Galileia. Chegando lá, a multidão é tão grande que ele tem que se afastar um pouco, então ele fica no barco. Fica no barco, no mar, e a multidão fica na terra, na beira da praia, escutando a pregação de Jesus. Essa barca, ela pode representar a igreja, ou seja, Jesus continua falando ao mundo, às multidões, às pessoas em geral, à humanidade, por meio da igreja, ou esse barco pode ser a gente mesmo. Eu posso ser, digamos assim, um barquinho a partir do qual o Cristo ressuscitado fala para a humanidade. Eu posso ser um barquinho a partir do qual Jesus ressuscitado continua indo ao encontro das pessoas, aliviando os sofrimentos, iluminando, consolando, fortalecendo, conduzindo, que eu seja, a cada dia da minha vida, esse barquinho muito simples, muito pobre, mas que Jesus escolhe para evangelizar, para anunciar, para ir ao encontro das multidões que são tão sedentas pela palavra de Deus, pela presença do ressuscitado, pela luz de Deus na sua vida. Então, a partir da barquinha, ele começa a ensinar a multidão que está ali na praia por meio de parábolas. Parábolas são histórias que levam a refletir, que trazem uma mensagem de salvação. E aí, no caso do evangelho de hoje, ele conta a famosa parábola do semeador. E a gente vai já abordar o conteúdo da parábola, mas por que Jesus fala em parábolas? Aqui tem uma coisa interessante. Ele cita uma profecia de Isaías, uma profecia do Antigo Testamento, para dizer que muitas vezes as pessoas que têm o coração fechado, elas vão escutar o anúncio da Boa Nova, mas elas vão se fechar. Elas têm ouvidos, mas elas não escutam ali a essência do que é anunciado. Elas têm olhos, mas elas só veem a coisa superficial. Elas não veem aquilo que está mais além. Por quê? Porque elas se fecham. Isso para dizer que o primeiro passo para a gente acolher realmente a palavra de Deus, o anúncio da salvação, é a gente se abrir, é ter humildade. É não ser indiferente àquilo que é anunciado. Certamente, antes da nossa conversão, muitas vezes Deus nos falou, através de acontecimentos e através de pessoas. Só que a gente se fechou. Por isso que a gente demorou a escutar esse anúncio. No meio dessa multidão aqui, já existem escribas, fariseus, que estão simplesmente tentando pegar Jesus em algum momento. Fazer uma armadilha. Então Jesus escolhe falar de uma forma mais velada. É uma historinha, é uma parábola, que para você pegar o sentido mais profundo, você vai ter que ter mais intimidade com Deus. Por isso que olha o que acontece. Quando Jesus termina de fazer aqui a pregação no barquinho, através da parábola do semeador, ele volta para casa. E em casa, ele fica lá com os seus apóstolos. E na intimidade da sua casa, ele explica aos apóstolos o sentido mais profundo da parábola do semeador. Isso para dizer o seguinte: a gente só consegue ter acesso
ao significado mais profundo daquilo que nos foi anunciado, da verdade do Evangelho, se nós tivermos um contato mais íntimo com Jesus. Se nós nos dispusermos a entrar na casa dele, na intimidade dele, é ali que ele vai desvelar para nós, ele vai retirar as vendas e vai nos mostrar no sentido mais profundo, mais bonito, mais autêntico, mais consistente do anúncio da salvação. É por meio dessa entidade, entrando na casa de Jesus, que nós temos acesso a essas verdades mais profundas. Então, que isso sirva para nós. Sim, é a partir de um primeiro anúncio do Evangelho, uma música que a gente escuta, uma pregação que a gente escuta, uma parábola, uma historinha que nos chama a atenção, aquilo serve para despertar a nossa atenção para Jesus. Opa, tem algum tesouro precioso aqui. Mas é quando a gente cultiva a intimidade com Cristo no dia a dia, entrando na casa dele. Às vezes o primeiro anúncio a gente escutou num grande evento, com uma multidão, sei lá, num aleluia, ou num retiro, ou num momento forte de evangelização que tinha muita gente. Ótimo aquilo para despertar. Esse é o intuito da parábola, é despertar as pessoas para o Cristo, para querer aprofundar aquela mensagem. Ótimo que haja esses momentos, mas é quando a gente entra na casa de Jesus, que a gente tem aquele momento de coração a coração, de intimidade com ele, na oração pessoal, na contemplação, no dia a dia, na fidelidade do dia a dia, é que a gente consegue ter acesso às realidades mais profundas. Por isso que o Evangelho de hoje nos inspira também nesse sentido. Mas beleza, vamos aqui, os apóstolos estão na intimidade do Cristo e descobrindo o significado mais profundo da parábola. O que Jesus fala nessa parábola? Ele fala diferentes situações em que as sementes são lançadas e o que é que acontece. Primeiro, ele já deixa claro que o agricultor é ele que é o semeador. O próprio Cristo lança as sementes do Evangelho, as sementes da salvação, em várias situações possíveis. E aqui já vem uma coisa muito bonita para a gente refletir, que é o seguinte. Certamente eu e você, nunca, se a gente tivesse sementes para plantar alguma coisa, a gente não pegaria essas sementes e iria lançar as sementes num lugar sem terra. Como é que vai dar fruto isso aqui? Mas Jesus fala que o semeador, que representa ele, lança as sementes à beira do caminho. Com certeza, eu e você, se a gente fosse plantar, a gente não daria as sementes no meio da pedra. Sabe aqueles solos do sertão, quente, seco, a terra rachada, pedregosa? Certamente eu e você, a gente não iria plantar ali, no meio da pedra. Certamente eu e você não iríamos plantar no meio de um monte de espinho. Não faz sentido, porque quando a plantinha fosse crescer, ela ia ser abafada. Mas por que o semeador joga as sementes na beira do caminho, em terreno pedregoso e no meio dos espinhos? Para dizer o seguinte: olha a misericórdia de Deus. Eu e você um dia fomos terrenos piores do que o terreno pedregoso. Eu e você um dia fomos terrenos piores do que jogar sementes à margem do caminho. Eu e você um dia fomos terras piores para plantar do que entre os espinhos. Por que o semeador lança a semente nesse tipo de terra que são os nossos corações? Porque ele acredita que essa terra é possível ser mudada. É possível haver uma profunda conversão nessa terra. O Cristo olha para mim e para você, contemplando aquilo que nós podemos vir a ser. Ele não olha para a gente com o olhar do mundo, que olha para mim e para você e diz: aqui é só pedra. Aqui não vai dar fruto nenhum. Aqui só tem espinho.
Aqui não vai ter vida que vai desenvolver nada. Vamos desistir, vamos plantar no lugar que já é bom. O olhar de Deus para nós é um olhar diferente. O olhar do semeador não é esse. É um olhar de profunda misericórdia, que olha a miséria daquela terra, a pobreza daquela terra, e lança as sementes mesmo assim. Quando nós nos colocamos no lugar da terra pedregosa, da terra infértil, nós olhamos para a misericórdia de Deus e dizemos: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Ninguém iria lançar sementes aqui nesse terreno, mas o Senhor lançou. Por isso que todos os dias, quando a gente começa aqui a meditação do Evangelho, naquela oraçãozinha inicial que eu faço, eu digo que nossa alma seja terra fértil, a acolher as sementes da Tua palavra, que ela gere em nós frutos de conversão e de ressurreição. Tua palavra seja mais uma vez nosso alimento a nos fortalecer, nossa luz a nos conduzir e orientar, para que a nossa alma seja terra fértil. E o Cristo é capaz de pegar uma terra infértil, um terreno improdutivo, e transformar na sua misericórdia. A parábola do semeador é, antes de tudo, um grande sinal do amor e da misericórdia de Deus, que não desiste de nós, que apesar de outros olhares indiferentes a nós, olhares de desconfiança em relação a nós, o olhar de Deus é um olhar mais além. Ele lança a semente, sim, em terrenos inférteis, porque ele acredita em nós. Ele acredita que a graça de Deus atuando em nós pode nos transformar. Nas próprias casas de acolhida da Obra Lumen, quantas vidas já foram transformadas? Ao longo da história da Obra Lumen, quantos jovens tiveram a sua vida radicalmente transformados? Eram terrenos pedregosos, eram terrenos inférteis, mas que se converteram, que ressuscitaram. O Cristo lança a semente mesmo assim. Agora, nós precisamos cooperar com a graça de Deus, para que nós permitamos que a graça de Deus transforme essa terra difícil, que é a nossa alma, o nosso coração. Primeiro tipo de terra que nós não podemos ser, ou não podemos continuar sendo, é aquela terra à beira do caminho, ou seja, que muitas vezes nem areia tem. Como é que vai gerar vida ali? Jesus diz na explicação da parábola que essas sementes lançadas à beira do caminho lembram aquelas pessoas que escutam o anúncio da salvação, o anúncio do reino, o anúncio da palavra, o anúncio do evangelho, e não estão nem aí. São indiferentes àquilo, não escutam. Por quê? Porque o primeiro passo para você experimentar a ressurreição em você mudar a terra do seu coração, é você ter humildade, é descer. É você entender o seguinte: olha, eu preciso escutar. Eu não sei tudo, eu não sou autossuficiente. Eu preciso escutar isso que me é dito agora. Eu preciso escutar esse anúncio. Eu preciso me abrir. Esse é o primeiro passo. O primeiro tipo de terra aqui que não dá certo é aquele que não quer nem ouvir. É aquele que já é autossuficiente ou é indiferente em relação aos apelos de Deus. Esse daqui, diz Jesus, o demônio facilmente vê ali a semente que nem caiu, porque não tem nem areia, e toma aquilo, leva aquilo fora. Claro, a pessoa não deixou entrar a palavra de Deus. Cuidado, pessoal, que por mais que a gente já tenha começado uma caminhada com Deus, a gente pode voltar a essa situação aqui. A gente pode regredir, chegar numa situação que a gente pensa assim: não, eu já sei tudo, agora não vou escutar mais nada, já escutei de tudo. E aí, a gente é tomado pelo orgulho, a gente é tomado pela autossuficiência, eu me basto, pronto. E aí, a semente é jogada e ela não consegue nem entrar, porque nem areia tem, é beira do caminho. O demônio facilmente tira ali
as sementes de salvação na nossa vida. Não sejamos. Então, o primeiro passo é humildade. Não ser autossuficiente. Não ser indiferente. Eu preciso ouvir a voz do ressuscitado. Eu preciso deixar que ele me interpele. Eu preciso ser humilde quando Deus fala para mim, através de instrumentos humanos, através da igreja, através do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, dos pregadores, daqueles que são de alguma forma meus superiores na igreja, dos irmãos aí nas casas, através da coordenação das casas, no caso da comunidade, através do conselho da comunidade. Escutar, não me fechar. Segunda situação, quando as sementes são lançadas num terreno pedregoso. O que acontece quando a semente cai no terreno pedregoso, que é só pedra? Não cria raiz, não cria profundidade. Ou seja, Jesus explica. No momento, a pessoa escutou, certo? A pessoa está lá no retiro, a pessoa está lá no momento de oração, na pregação, e ela se empolgou. Ela teve uma animação ali no primeiro momento. Porém, como não cria raiz, como ela não se aprofunda, na hora que vier provação, perseguição, dificuldade, a pessoa desiste. Por quê? Porque ela não criou profundidade. Como é que a gente cria profundidade? Não é só se empolgando no primeiro anúncio que a gente escutou. Muito massa essa pregação, muito massa esse momento de oração, muito massa esse retiro, muito massa essa música. Mas quando a gente, a partir desse primeiro momento, que é legal, serve para despertar a gente se aprofunda. E se aprofunda como? Pronto, agora é o momento de servir, de me consumir. Agora eu vou cultivar uma vida de oração. Agora eu vou cultivar uma vida sacramental. Agora eu vou cultivar a fraternidade. Agora eu vou sair de mim cada vez mais e ir ao encontro e ser resposta. Na hora que eu vivo tudo isso, aí eu vou deixando criar raiz em mim. Eu vou aprofundando aquilo que o primeiro anúncio começou a despertar em mim. Aí eu vou ficando mais forte na graça de Deus. E, cara, com certeza vai vir cruz. Mas quando a cruz aparecer, ela não vai ser uma ocasião para você desistir, mas vai ser uma ocasião para você amar mais a Deus, amar mais os irmãos, se converter ainda mais, ressuscitar ainda mais, se unir mais ao Cristo crucificado. A gente não pode ter medo da cruz. O terreno pedregoso é aquele que tem medo da cruz. Quando ela aparece, ele já quer desistir. Por quê? Porque a espiritualidade dele é superficial, não tem raiz, não se aprofundou. Não podemos ser esse tipo de terreno. Precisamos nos converter pela graça de Deus, ser um terreno mais fértil. Terceiro tipo de terreno é aquele que é cheio de espinho. A semente é lançada, mas quando a planta começa a crescer, ela é sufocada. Jesus diz que isso aí representa as preocupações do mundo. A vida nova não consegue aparecer, a ressurreição não surge. Por quê? Porque a pessoa é muito preocupada com as coisas do mundo. Ah, muito legal, eu estou aqui tendo vida de oração, estou aqui me aprofundando, sendo resposta, mas agora eu tenho que ganhar dinheiro. Mas agora eu tenho que ter sucesso. Mas agora eu tenho que me preocupar com aquilo que o mundo acha de mim. E aí eu não sou fiel, eu acabo sufocando tudo aquilo que Deus já realizou. Preocupações do mundo. Eu vou ter agora que eu tenho um amor, e agora, como eu tenho essa carência emocional, afetiva, eu vou agora desistir de tudo por conta dessa preocupação. E se essa pessoa não gostar mais de mim? Preocupações do mundo. A gente precisa se deixar curar disso. A gente precisa continuar indo num caminho de pobreza. Ser pobre, livre e feliz. Desapegados às coisas desse mundo. Não é ser imprudente. Não é ser... agora eu não vou me preocupar com nada. Agora eu vou ser irresponsável. Não é isso. Mas é não colocar em primeiro lugar as coisas materiais e as preocupações desse mundo. As honras desse mundo. Porque se você colocar a sementinha aqui, ela vai começar a gerar vida. Mas isso vai ser limitado, vai ser focado. Por quê?
porque a gente não foi totalmente livre. Os espinhos representam aquilo que tolhe a nossa liberdade. A nossa liberdade é em Deus. A gente não é totalmente livre, porque a gente ainda está preso aos critérios desse mundo, aos valores desse mundo, aos olhares desse mundo, aos bens desse mundo, às preocupações desse mundo. A gente precisa se libertar disso, de interpretações, de olhares, de se preocupar só com aquilo que a gente sempre fala, o ter, o prazer, o poder. Isso sufoca o crescimento da vida nova, da ressurreição na nossa vida, na nossa carne. Agora, nós podemos ser terra boa, que dá... Se tem 3 tipos de terra ruim, Jesus apresenta 3 tipos de terra boa. Aquela que dá 100 por 1, ou seja, para uma semente dá 100 frutos. Aquela que dá 60 por 1, ou seja, uma semente dá 100 frutos. E aquela que dá 30 por 1, uma semente dá 30 frutos. A nossa preocupação, quando a gente já começa a dar frutos em Deus, não é ficar arrogante. Se a gente fica arrogante e orgulhoso, achando que é porque eu sou muito bom e tal, a gente pode regredir e começar a ser aquele primeiro tipo de terra ruim, que nem escuta mais nada, nem se deixa mais conduzir por Deus, não é mais dócil. Na hora que a gente começa a dar fruto, a nossa meta deveria ser, opa, agora eu sou 30 por 1, pois que agora, Senhor, eu possa ser uma terra ainda mais fértil, que gera 60 por 1. E sempre querer mais para Deus, mais para Deus. Quando nós crescemos na intimidade com Deus, o que nós queremos é ser mais para Ele, é nos consumir mais. Então, se nós já somos uma terra boa, podemos ser uma terra ainda melhor. Dar isso para Deus é um grande ato de generosidade. Nós podemos ser ainda mais. Deus merece mais. Deus merece mais. Santo Inácio de Loyola, ele tinha uma palavrinha que é no latim, que é a palavra magis. Magis significa mais. Ele sempre dizia isso para os irmãos jesuítas, ele é fundador dos jesuítas, e ele dizia, sempre magis, 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 para Deus sempre mais. Mas aquilo que nós fizemos para Deus até hoje, aquilo que nós conseguimos ser para Deus até hoje ainda é pouco. Deus merece mais. Jesus abandonado, Jesus crucificado merece mais, magis, para Deus mais, porque Ele merece tudo. Ele nada menos do que o nosso tudo, nada menos. Se já damos frutos, não fiquemos acomodados com isso. Deus merece mais. Um Deus que nos apaixona, porque Ele lançou sementes um dia quando a nossa terra era infértil, quando era impossível acreditar que ali haveria vida. Ele olhou para nós e lançou sementes de salvação eterna. Esse agricultor, esse semeador, ele merece tudo. Nós éramos piores do que terra pedregosa, nós éramos piores do que pedra. E Ele lançou sementes em nós. Ele merece magis, mais, tudo. E quando nós nos ofertarmos por inteiro, ainda será pouco. Ele vai nos dar a graça de ser o ressuscitado que vai ao encontro do abandonado. Quando nós chegarmos no nosso limite de dar tudo, de se oferecer por inteiro, vai ser o próprio Cristo que em nós, quando nós somos terra preparada para isso, vai ser o próprio Cristo que em nós vai se oferecer inteiramente ao Pai. Vai ser o próprio Cristo que em nós, ressuscitado, vai ao encontro do abandonado. Como diz São Paulo, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que a palavra de Deus nos inspire a viver tudo isso. Aproveito, inclusive, todo mundo a acompanhar aqui, pessoal, especialmente o Inspira Santo de hoje, que fala sobre a vida de São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha. Viu?
nos inspiremos na vida deles, que nos mostram como ser terra fértil para a vivência do Evangelho, para acolher as sementes do reino de Deus na nossa vida. Que a Virgem Maria nos inspire, nos oriente, para vivermos profundamente a palavra de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.